Essa é a nossa aula de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos, né? Que Deus possa estar abençoando a nossa semana e a cada dia que passa também nos dando inteligência, né? E mais compromisso com as nossas atividades. O nosso conteúdo hoje é sobre a estrutura do predicado verbal. Vocês sabem que o predicado verbal, predicado é a parte que contém o verbo e que informa algo sobre o sujeito. Ô professora, e o que é o predicado verbal? O predicado verbal é a parte que contém um verbo, que informa algo sobre o sujeito, mas ele tem que conter uma ação. Ação é aquilo que nós praticamos. O predicado verbal, ele se estrutura de duas formas, ou com o verbo intransitivo ou com o verbo transitivo. Eu coloquei um exemplo aqui para nós iniciarmos dando o exemplo a respeito do verbo intransitivo. Vocês sabem que o verbo intransitivo é aquele que a sua ação não transita, ou seja, ele não exige complemento. Você lê a oração até o verbo e o sentido está completo, não necessita dos demais complementos. Exemplo, as flores florescem na primavera. Vou ler a oração até o verbo. As flores florescem. Eu necessito desse na primavera aqui? Não. O sentido está completo. Eu sei que as flores floresceram. Então, se tem um sentido completo, esse verbo é intransitivo. E como que nós vamos estruturar esse predicado? É o predicado verbal, que floresceu. Ela praticou a ação, as árvores praticaram a ação de florescer. Então, vamos lá? Quem é o sujeito dessa oração? Nós estamos falando de quem? As árvores. Núcleo do sujeito. Quem é o núcleo? Quem é o principal? As ou árvores? Logicamente que é árvores, né, gente? Árvores. O que aconteceu com as árvores? Florescem na primavera. É o predicado. Nós já sabemos que esse predicado é verbal. Predicado verbal, por quê? Porque indicou uma ação. Florescem na primavera. Núcleo do predicado verbal. O núcleo do predicado verbal é o verbo, no caso aqui, florescem. Nós já também detectamos que o verbo é o quê? Intransitivo. O verbo é intransitivo. Quem é o verbo intransitivo? Floresce. Então, quando o verbo for intransitivo, o predicado verbal, ele se estrutura dessa forma. Sujeito, núcleo do sujeito, predicado verbal, núcleo do predicado verbal e verbo intransitivo. Vamos dar seguimento? Então, a estrutura do predicado verbal, nós já estruturamos quando o verbo é intransitivo. Vamos ver quando o verbo é transitivo. Quando ele é transitivo, ele pode ser direto, indireto, indireto ou direto e indireto ao mesmo tempo, dupla informação. O verbo é transitivo quando você lê a oração até ele requer um complemento, não há um sentido completo, a sua ação transita. Ele é transitivo direto, quando você lê a oração até o verbo, exigir um complemento e após ele não tem uma preposição.
Se ele é transitivo direto, ele também tem o complemento verbal, que é o objeto direto. Vamos ver o exemplo? Os pássaros fazem seus ninhos. Exemplo, os pássaros fazem, eu coloquei aqui para vocês essa oração. Os pássaros fazem seus ninhos. Vamos ler a oração até o verbo. Os pássaros fazem. Necessita de um complemento, não necessita? Fazem o quê? Seus ninhos. Após, então, esse verbo é transitivo. Após o verbo há uma preposição? Não. Então, ele é transitivo o quê? Direto. Quem é o complemento? Seus ninhos, que é o objeto. Então, vamos lá? Vamos fazer estruturar. Sujeito. Os pássaros. Núcleo do sujeito. Pássaros. Predicado verbal. Fazem seus ninhos. Núcleo do predicado verbal. Fazem. Fazem o quê? Seus ninhos é o complemento verbal, que nós vamos denominá-lo de objeto, que se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Fazem o quê? Seus ninhos. E no final aqui nós vamos concretizar, colocando aqui, classificando que tipo de verbo. Verbo transitivo direto. Claro, está escuro, repetindo. O verbo transitivo, ele pode ser direto, indireto ou direto e indireto ao mesmo tempo. Dupla informação. Ele é transitivo quando você lê a oração até ele e necessita de um complemento. Fica algo vago no espaço, a sua ação está transitando. Direto, quando após o verbo, ele exigiu o complemento após o verbo e não há preposição. Se ele é transitivo direto, o seu complemento verbal denomina-se de objeto direto. Sujeito, os pássaros. Núcleo do sujeito, pássaros. Predicado verbal, fazem seus ninhos. Núcleo do predicado verbal, que é o verbo, fazem. Objeto direto, fazem o quê? Seus ninhos. Verbo transitivo direto. Claro? Vamos prosseguir. Vamos analisar agora a estrutura do predicado verbal quando o verbo for transitivo e indireto. Como exemplo, nós temos: nós concordamos com você. Quem é o sujeito aqui? Sujeito, nós. Núcleo do sujeito, nós. O que aconteceu com nós? Concordamos com você. Isso aqui é o predicado verbal, a ação de concordar. Predicado verbal. Concordamos com você. Núcleo do predicado verbal é o verbo. Concordamos. Nós concordamos com alguma coisa. Então, esse verbo nós já sabemos que é transitivo. Transitivo indireto, porque após ele tem uma preposição. Logicamente, o complemento verbal, que nós denominamos de objeto, vai ser objeto indireto. O que aconteceu com nós? Concordamos com quem? Com você.
preposição com verbo transitivo